Introdução. O tema da exposição tem como objetivo refletir o papel dos arquivistas como via de direitos e deveres, tendo como marco a Constituição de 1988 e a legislação arquivística implementada após essa data. Com o auxílio da história e do disciplinamento legal da proteção aos documentos de arquivo, a partir da primeira Constituição brasileira, pretende-se demonstrar que as experiências históricas alavancadas o progresso jurídico, o processo este que deve ser compreendido como tal, se resulta em benefício da coletividade, o que inclui também o estado de qualidade do seu representante, descartando, porém, da condição de único beneficiário. O direito é dado abrangente a experiências que complementam com as históricas, as antropologias, as sociológicas, as psicológicas, as axiológicas, etc. A experiência jurídica contém, portanto, uma imensidão de dados heterogêneos, antes da sua grande complexidade. Não se reduz à singeleza de um só elemento normativo. O direito seria de ordenação heteronômica nas suas relações sociais, baseada numa integração normativa de fatos e valores. É o encontro da multiplicidade de aspectos que confere ao direito da autoridade para influenciar o poder, o que se dá, segundo Bobbio, por meio da regulamentação jurídica da força. Para o filósofo italiano, a norma jurídica podem ser considerados a cara e a coroa da mesma moeda, já que podem ser direito segue e o direito sem o poder é vácuo. Uma relação de equilíbrio que encontra em sua relação ideal do poder democrático. Sobre esse prisma surge a última década a legislação arquivística na esfera federal, operando a inversão do papel original dos arquivos de servir ao Estado para transformá-lo em importante mecanismo do exercício de direitos individuais e coletivos da estreita de novos rumos políticos do Estado brasileiro, constituído de Estado democrático de direito com a Carta de 1988. O breve panorama da história e do direito das suas correntes de pensamento e, por outro lado, se faz uma ponte de ligação para a lógica, a interpretação e a aplicação da lei, fruto de valores ideais, crenças, concepções filosóficas e de seus operadores. O olhar analítico nos conduz em direção à eficácia da lei, em que é essência o último fim de qualquer norma jurídica. A evolução histórico-jurídica da proteção de documentos de arquivos. Durante muitos séculos, somente os conjuntos documentais públicos eram qualificados como arquivo. Na Idade Média, ainda parte da Idade Moderna, jus archivi constituiu um atributo sobre os soberanos, reservando a quem gozava de juris império o privilégio dos sábios, monges e reis. O documento escrito passou a ser utilizado como instrumento de legitimação do Estado. Prevalecia o direito tradicional, ditado pelos poderes absolutistas ou teocráticos, para atender situações particulares. Nessa fase, o direito não se baseava em princípios legais e universais. As normas ganhavam um sentido universal, com o desenvolvimento dos séculos XVII e XVIII, a teoria do direito natural, promovido pelas mudanças sociais e pelo impacto do descobrimento do novo mundo e de novos seres e as suas culturas, trazendo para o pensamento da época a ideia de um bom selvagem. Não se trata mais da universalidade ditada pelo direito natural teológico, nota Manuel Salgueiro, que sucedeu o espaço da circularização do conceito do declínio da legitimidade intelectual dos teólogos, que foram sendo substituídos pelos filósofos políticos ou juristas filósofos, e por isso a fundamentação teológica da universalidade do direito natural já não encontrava eco na diversidade dos credos religiosos que competiam entre si. Para que esse direito alcançasse uma linguagem universal, era necessário desvincular seus fundamentos de qualquer credo religioso,
nacionalidade ou qualquer outro elemento que não a própria natureza humana, como toda a humanidade. É lento o processo da universalidade de normas, considerando-se a expansão gradual dos seus feitos para número cada vez maior do sujeito por elas atingido. Segue uma série de características que anunciam a modernidade, com as alterações e situações econômica e social protagonizadas pela burguesia. A necessidade da unificação do poder para fazer frente aos poderes políticos medievais, como vistas de desenvolvimento do comércio e da economia e a busca de novas fontes de riqueza, a ruptura da unidade religiosa e a perda da hegemonia da Igreja Católica e o movimento humanista. O direito moderno passa a ser aquele produzido pelo poder político unificado, organizado e detentor do monopólio, do uso da força legítima para garantir a ordem e a sua manutenção. Esse novo direito é um direito estatal e será influenciado pelo naturalismo racionalista, na medida em que favorecer a maior parte da Europa a tendência sistemática, caracterização das normas como legal abstrata, o objetivo destinatário universal. É necessário um direito positivo, que a Constituição escrita da sua expansão máxima é da eficácia dos direitos naturais. O direito que se identificará com a lei, a contraposição da busca do justo para o caso concreto, e da época medieval prevalecem as regras de conduta, formalizadas por leis escritas, preparando o caminho para o constitucionalismo e a codificação. Contribui para a gênese do direito moderno e o direito romano, cuja fonte influencia o direito privado e se faz parte de muitos identifiquem com o direito natural e o direito constitucional inglês, com o seu exemplo da independência do parlamento e dos tribunais em relação às prerrogativas do rei. A modernidade traz a cultura jurídica no debate central do filósofo jurídico. A quem é, de um lado, da percepção dos juristas racionalistas do direito pela qual se afirma a supremacia do direito sobre o poder, e de outro positivista que reforça a vinculação estreita entre o poder e o direito, resultando da noção da soberania e das suas consequências, pela qual obedeciam o direito da sua obrigação jurídica e não moral. No Brasil, o direito público vai se delineando após a independência do Brasil. A independência, o Estado brasileiro surge sob forma do governo imperial, que permanece até dia 15 de novembro de 1889, a dispersão do poder político durante a colônia da formação de centros efetivos do poder locais, onde encontram fatores reais do poder, influencia a organização do político do país na fase imperial e aos primeiros tempos da República. Após a independência da unidade nacional, é uma questão a ser resolvida. O pensamento político da época coincide com o surgimento de novas teorias políticas que agitam o mundo ocidental: o liberalismo, o parlamentarismo, o constitucionalismo, o federalismo, a democracia e a república, concebida na Constituição do Império de 1824, a reboque do espírito do artigo 16 da Declaração Francesa de 1789, pelo qual não teve a constituição da sociedade e onde não é assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes. Institui-se o poder unificado. E nesse contexto, nasce o Arquivo Nacional do artigo 70 da Constituição do Império, para a guarda original de toda a lei assinada do imperador segundo a sua regulamentação formal. Entretanto, se dá em 1838 a sua integração da Secretaria de Estado de Negócios do Império, certidão de nascimento que lhe confere a feição do Arquivo Nacional Governamental. O foco da história normativa do Arquivo Nacional evidencia a longa trajetória de documento da sua função de servir ao Estado, mas por um século de arquivamento e documentos como a finalidade principal, se não exclusiva, da legitimação do Estado e da constituição da identidade nacional. O documento só ganha relevância jurídica do direito brasileiro com a Constituição de 1946, que inclui bens e valores históricos artísticos que ficam sob a proteção do poder político, corrigido da omissão da Carta Menor. É certo, entretanto, da Organização da Proteção do Patrimônio Histórico Nacional. Em 1937, estabelece a figura no tombamento. Aplica-se também documentos, embora não defina expressamente o rol dos bens móveis e imóveis que integram o patrimônio de José Honório Rodrigues. Observa que os documentos
Manuscritos são escritos e resguardados pelo Decreto de 1937 a serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, criado em 1936, hoje Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IFAM), passa a cuidar dos bens, dispositivo legal, catalogação sistemática da proteção de arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos, particulares, o que contribuiu um erro grosseiro, pois avalia-se na atribuição específica do Arquivo Nacional. Outra tentativa de espécie da defesa que proíbe a exportação sobre qualquer forma acervos documentais, bem como bibliotecas constituídas de obras brasileiras sobre o Brasil, editadas no século XVI e XIX. A falta de legislação federal específica garantia a autonomia do documento, bem como tutelado, o que veio a ocorrer somente em 1991 com a lei chamada Lei de Arquivos. Desde a criação do Arquivo Nacional até o advento dessa lei, a tutela dos documentos de arquivos realizava-se de modo transverso, mediante atos administrativos que tinham por fim a escritura de arquivos do governo federal e regulamentar quais seriam ali guardados. Entre os arquivos mais antigos está o Ministério das Relações Exteriores, organizado em 1828, o regulamento em 1842, que prevê, entre outras, a conservação dos documentos nele existentes, como originais dos tratados e papéis trazidos em Lisboa, em 1807, além da catalogação das leis do Império e das obras de direito internacional. O Arquivo Militar foi criado por Dom João em 1808 para a conservação de mapas, cartas, planos e projetos de engenharia. Segundo José Honório Rodrigues, o atual Arquivo do Exército foi criado há mais de 100 anos, pois de nada tem a ver com este Arquivo Militar. O que se manda guardar e os que se guardam hoje do Arquivo Nacional durante muito tempo, a redação sucessiva de decretos, organizações e instituições tanto do governo imperial quanto do republicano era meticulosa e taxativa no relacionamento nominalmente quais os documentos ali deviam ser arquivados, com a intenção de estar sempre correspondeu à realidade, pois nem tudo era recolhido pelo Arquivo Nacional. A situação que ainda hoje não é a mesma. Não obstante a lei atual do arquivos, dividindo inicialmente em 3 seções, legislativa, administrativa e histórica. A reforma de 1876, pela qual passa então o arquivo público do Império, amplia o rol de documentos a serem arquivados, além de criar uma seleção jurídica, a maior concentração de documentos, ao menos em termos normativos e administrativos, e nela deveriam ser depositados documentos relevantes, considerando ao seu conjunto do verdadeiro espelho da administração do governo, por exemplo, originais dos atos do poder moderador e do poder executivo, das leis, proclamações e manifestos do governo imperial, cópias autênticas e declarações de guerra ou bloqueio feitas pelo governo brasileiro e dos originais iguais dos atos do governo estrangeiro com relação do império, originais tratados, convenções internacionais e das correspondências ativas e passivas e outras nações originais dos contratos do empréstimo, certificados, propriedades dos bens nacionais, depois registrados no Tesouro Nacional. A relação do progresso é a medição da demarcação das terras devolutivas, decretos de promoção do Exército da Marinha Imperial, a coleção do Diário Oficial do Governo e de livros vindos de registro aos decretos e cartas imperiais, nomeação dos ministros, secretários de Estados, conselheiros de estados, arcebispo, bispos, senadores, presidentes de província, bem como livros vindos que já não fossem úteis nas respectivas repartições. Permanecem a determinação de regulamentos anteriores de arquivar nessa sessão legislativa, além da Constituição do Império, e todas as leis e decretos, resoluções da Assembleia Geral, Constituinte da Legislativa e as cópias dos atos dos presidentes das províncias. Nessa sessão judiciária, manda-se guardar os originais dos processos e leis eleitorais instaurados no Senado, os de natureza política instaurados no Supremo Tribunal de Justiça, para apuração da responsabilidade do presidente da província, dos agentes diplomáticos, dos magistrados, dos bispos, arcebispos relativas aos conflitos de jurisdição ou à pretensão de prerrogativas e atos das antigas devassas, os inquéritos de natureza criminal.
É notável que a preocupação de preservar a história e a geografia, no que do historiador José Honório chamava de consciência histórica do Império. Muitos desses documentos são de natureza cartorial, como todos os originais dos atos de nascimento, batizado, casamento, óbito, contratos de casamento, atestados de membros da família imperial, bem como atos de reconhecimento dos filhos naturais do imperador, do príncipe imperial. Na seção histórica dos originais de cópias autenticadas dos documentos concernentes à independência que não estivessem classificado especial. Da mesma forma, relativos aos movimentos políticos da corte e das províncias, o relatório do censo de documentos sobre os descobrimentos das riquezas naturais, desenvolvimento das ciências, letras, artes, agricultura, comércio, indústria, navegação, relativos à fundamentação de edifícios públicos, inauguração de tribunais, escolas, institutos de interesse público e de processos, concessão de privilégios industriais, os mapas geográficos oficiais de todo e qualquer documento de notícias sobre a geografia do país, coleção dos anais meteorológicos, efemérides astronômicas, observatórios da corte, modelos de exemplar das patentes e os livros de documentos e papéis de repartições extintas. Cria-se a Biblioteca de Arquivo, cujo acervo contraria com a coleção da impressa da legislação brasileira e outros direitos públicos da administração histórica e geográfica do Brasil, mapotecas, as classificações de atlas, mapas, planos, plantas, cartas geográficas e hidrográficas e antigos e modernos. Outra inovação exemplar da reforma de 1876 pode-se servir na inspiração para questões arquivísticas atuais. A previsão de compra de documentos ou busca de notícias existentes de outros países sobre a história, geografia, tecnologia, indústria, riquezas nacionais, entre outras, a criação de figura do agente auxiliar do diretor encarregado ao descobrir e levar arquivos e documentos importantes para a história, mediante autorização prévia do Ministério do Interior e aquisição oficial desses outros ministros e estados. Estes agentes teriam livre trânsito nos arquivos e cartórios de qualquer órgão público. Mesmo para a época, a leitura de documentos manuscritos necessitava de publicações técnicas específicas. Isso previa aulas de diplomática em que ensinava paleografia, cronologia, crítica histórica e de regras de classificação de documentos. O acesso ao acervo e limitações dependia da autorização expressa do diretor, sendo somente o ministro que podia ser autorizado a consultar em consultar aos reservados a emissão de certidões mediante o pedido de interessados na figura como a sua contribuição de arquivo. Entre os seus empregados havia cronistas, a quem incumbia escrever com exatidão a circunstanciado desenvolvimento de fatos sociais e políticos nacionais mencionados nos documentos que comprovasse. Cabia também o cronista escrever a história oficial do Brasil desde a dependência, trabalho remunerado de acordo com o parecer da comissão especial designada pelo ministro para examiná-lo. A função do cronista, assim como o paleográfico, desaparecer com a reforma de 1923, quando o arquivo de negócios passa a ser vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios de Interiores. São substituídos pelos anuenses, uma espécie de copista ou escrevente, que significa aquele que escreve. A organização de 1923 implanta salas de consulta, abrindo-se ao público acesso ao acervo, que não passa a depender da autorização do diretor, ressalvados ou reservados. Cobra-se aos dirigentes máximos da atuação ativa a busca de reconhecimento dos documentos e a competência direta, valendo-se para tanto a colaboração dos agentes auxiliares, que devem ser reclamados por si ou por intermédio do ministro, sendo-lhe permitido correspondência a todos os funcionários públicos. O historiador do Arquivo Nacional se mantém. As grandes datas nacionais devem ser lembradas por meio de exposições e promoções de cursos sobre a história do Brasil, vocação do que expande consideravelmente o regulamento em 1958, quando passa a ser a finalidade do arquivo, entre outras promoções, a pesquisa histórica, a realização de divulgação da história da pátria, visando a educação física do povo brasileiro. Elabora-se o plano de investigação histórica do Plano Nacional de Publicações Históricas. O objetivo era o parecer da socializar o serviço de pesquisa de história,
Hoje, uma unidade de escrita de demanda interna, mediante o que deveria atender aos pedidos de informação da imprensa, o público aos poderes da União, no ano de 1958, estabelece uma orientação normativa, vindo adotada desde os patrimônios da instituição. O surgimento do aprovamento aprovado neste ano estabelece um padrão de estrutura de organização mantido nos dias atuais, imprime um caráter genérico e abrangente ao tratado de documentos que devem ser preservados, tônica que serve de base para a relação da Lei de Arquivos. O regimento aprovado em 1975, por sua vez, utiliza a expressão patrimônio documental, expressão consolidada após a Carta de 1988, como uma espécie de gênese patrimonial cultural. Assim, desde 1958, os documentos a serem protegidos são aqueles que o valor legal, administrativo e histórico, oriundo de órgãos integrantes do Poder da União e das entidades privadas, por elas instituídas, os valores históricos provenientes das suas entidades públicas ou de origem particular. A complexidade do Estado brasileiro envolve uma gigantesca produção documental que sugere mudanças do rumo normativo da matéria. Este novo traçado não significa, contudo, adiante, que verá de garantir o efetivo do controle estatal sobre esses documentos, nem um amplo conhecimento sobre a sociedade. A seleção de orquestras políticas internas do Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, o qual muitos anos a instituição se fez parte, segue-se no período de vácuo normativo prejudicial à identificação da conservação de arquivos públicos, lacuna jurídica que se faz consideravelmente na criação de comissões permanentes e de avaliação de documentos em todos os órgãos e entidades administrativas de administração pública federal, com a finalidade de selecionar os documentos e serem eliminados e preservados definitivamente. Delega-se às comissões de imenso poder, pois elas cabem, ao final da responsabilidade, decidir que será preservado ou não a sua regulamentação, que define qual o perfil técnico e funcional dos seus componentes, de modo de garantir o mínimo de avaliação, isenta a injunções e políticas multidisciplinares, levando-se em conta aos aspectos arquivísticos, históricos, sociais, políticos e jurídicos. Será que a falta de regulamentação adequada durante e ao longo do período que deve ser o historiador do ex-diretor do Arquivo Nacional em 1858 a 1964, José Honório Rodrigo, afirma que sua obra de 1982, que não há política de arquivos no Brasil. Sua análise é concludente e tira lições, sobretudo se constatarmos hoje que simples existência da legislação, ainda que tecnicamente de qualidade como a brasileira, não significa a certeza de sua aplicação e do ideal. A divulgação da conscientização de condições materiais mínimas são fatores essenciais para que as leis não se tornem letra morta e venha a ser disciplinada no caso dos arquivos mortos. Lembrar que José Honório inicia a administração de Arquivos Nacional, que deparou com um cartaz de seguidores de dizer: silêncio da meditação, esse é o templo do passado, o que denomina a deformação do sentido dos objetivos de arquivos, proporcionando seu descrédito. De fato, também ocorreu na França, quando em 1830 os documentos encontravam-se amontoados num pátio de lacunas quebradas nos palácios súbitos, pelo qual o Arquivo Nacional mereceu a definição de imensa necrópole. A inexistência de uma política de arquivos, falta uma regulamentação específica sobre os documentos de arquivo, por certo, contribuíram para fomentar a cultura e o descanso durante muito tempo. Envolve essa temática. Nessa fase, o império de tudo recolhe ao arquivo da República e a situação agrava-se. O Arquivo Nacional transforma-se particularmente em um arquivo do Ministério da Justiça, cuja estrutura integrou até meados de 2000, para onde se mandava documentos de menor relevância, acrescentando o fato que os demais ministérios, inclusive da Justiça, sempre manteve os seus próprios arquivos ou serviços de arquivos, gerando a divisão e contribuição ao desestímulo para a guarda de documentos no órgão. Somente isso, ainda os longos períodos de regimes ditatorial, de condições fiscais inadequadas, de guarda e conservação, desqualificação técnica, resultado perda
irremediável da parcela significativa do patrimônio documental. Com a consequência, desaparece qualquer possibilidade da sociedade vir a conhecer a informação e a lei contida, retardada pelo progresso da relação das sociedades democráticas, seja pelo aspecto cultural histórico, seja pelo aspecto da participação política. Por meio da Constituição Federal de 1988, os documentos ganham um novo status. Cabe à administração pública a questão de documentação governamental, das providências para franquear sua consulta a quantos necessitem, dar-se início à política nacional dos arquivos públicos privados na gestão do tema fundamental por meio da aplicação nacional de técnicas arquivísticas visando a seleção para a eliminação de documentos sem valor e guarda dos considerados valor permanente. Evita-se de forma de preservação indiscriminada e custosa. Sua implementação vem a ocorrer ao longo da década de 1990, primeiro com a Lei de Arquivos e depois com os seus decretos, regulamentos a serem instruções de Arquivo Nacional e as resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, criado pela referida lei presidido pelo diretor-geral daquele órgão. É essencial acertar ao Legislativo resgate o Arquivo Nacional e a sua função original de arquivos governamental no âmbito do Poder Executivo Federal, que somada pela histórica desenha um caráter misto para sua situação. A ele compete aprovar a tabela de prazos para eliminação e guarda definitiva elaborados para a Comissão Permanente de Avaliação dos Órgãos e Entidade Administrativa Pública Federal com base no modelo aprovado pela CONARC. Determinada que ele deve ser guardados em todos os documentos qualificados como permanentes e produzindo os recebidos pelo Poder Executivo Federal. E neste ponto, mais uma vez, contrata-se o descompasso entre a prática do cotidiano e o propósito da lei, comprometendo a sua eficácia. Quando a lei afirma a serem também arquivos daqueles que podem do Ministério da Marinha em Relações Exteriores e Exercícios Aeronáuticas, que abre-se a interrogação do parecer do sugerido de um lado, aqueles documentos são tal de natureza sensível e estratégicas ou merecem ser um tratamento diferenciado, sendo, portanto, recolhido ao Arquivo Nacional como fato que não são, embora isso não esteja claro. De outro lado, a menção expressa daqueles ministros que pode levar a um entendimento equivocado em que os demais ministérios não possuem arquivos, e o que não é o caso. Desses arquivos ou serviços de arquivos existentes é necessário enquanto suporte de respectivas administrações, após deverá ser providenciada a remessa dos documentos selecionados para o Arquivo Nacional. Neste particular, a regulamentação francesa é mais precisa, porque na França o Estado unitário e seus arquivos são diretamente subordinados para uma direção centralizada, que exerce toda a atribuição determinada pela lei de 1979, com relação à administração dos arquivos do país, à exceção concedentes aos arquivos do Ministério dos Assuntos Estrangeiros e da Defesa, bem como os serviços e instituições deles dependentes ou vinculados. Todo esse instrumento que possibilita uma ação eficaz na área de arquivos é muito recente. É necessário tempo e esforços técnicos para a administração adaptar-se, fazendo-se que com suas comissões atuem atentos, sobretudo no manejo das suas extensas tabelas, o que está em relação aos documentos, atividade no meio, que possuem na década de 200 itens de assuntos, o Arquivo Nacional, na qualidade de gestor, na prestação de assistência técnica aos demais órgãos políticos, em vista à capacitação da sua experiência e de seus técnicos no que se diz respeito à aplicação dessas tabelas. Embora o processo seja demorado, leva-se muitas vezes anos, o Arquivo Nacional recebe um certo sucesso aos acervos documentais. Todos esses em partes em entidades e órgãos públicos extintos ou em sucessores. O tratamento técnico de documentação a serem recolhidos se dá por meio de convênios, inclusive na universidade pública, diante da inexistência do caso. Comissões de avaliação, ação de junta do Ministério do Planejamento, orçamento de gestão essencial,
vez que compete a solicitação da existência de técnicas de arquivo nacional. São tão longos que sejam nomeados e inventariantes e liquidantes administradores dos órgãos e entidades extintos. Assim, sobre a responsabilidade de arquivo nacional para a utilização sobre a sociedade e do próprio Estado e sua sede do Rio de Janeiro, da Superintendência Regional do Distrito Federal, ou ainda armazenamento ou em depósito do governo para futura entrada, entre outros, do Instituto Brasileiro do Café, IBC, a Companhia Brasileira de Infraestrutura Fazendária, IFAS, e das empresas dos Portos do Brasil, Sociedade Anônima Portobras, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, Siderurgia Brasileira, Sócios Anônimos, Simbrais e o Departamento Nacional de Obras do Saneamento de Nós e do Instituto de Açúcar e Álcool IAA e da Fundação Centro Brasileiro de Infância e Adolescência CEBIA e das companhias de navegação Lloyd Brasileiro, Lloyd Bryce. Todavia, há muito a recolher, principalmente as considerarmos provavelmente a existência de documentos públicos inalienáveis, imprescritíveis, sem catalogação, na posse de pessoas jurídicas de direito privado devido à desestatização das empresas públicas do processo de reforma do Estado dos anos 1990. Infelizmente, filha, acho que você tem que procurar outro lugar para